Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal, minhas senhoras e meus senhores. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito deste livro aqui, O Príncipe de Maquiavel. Eu quero trazer para vocês não um resumo do livro, mas eu quero trazer a minha percepção, o que eu extraí, qual foi a mensagem que eu extraí sobre esse livro do Maquiavel. Eu já tinha lido esse livro durante a faculdade de Direito, mas faz muito tempo e eu resolvi lê-lo novamente para saber qual seria agora, depois de tantos anos, a minha percepção sobre o assunto tratado por Maquiavel. Então vamos lá, vamos começar pelo contexto histórico em que foi escrito este livro, O Príncipe de Maquiavel. Mas antes, vamos dizer quem foi Maquiavel. Maquiavel, ele nasceu em 1469 na cidade de Florença, na Itália. Ele foi secretário político no regime republicano depois que os Médicis perderam o poder e ele serviu como diplomata. Ele também ajudou os governantes florentinos na criação de um exército para proteger a república. Então vejam que Maquiavel, ele era defensor da república. E o que é uma república? Como forma de Estado, nós temos a federação. Como forma de governo, nós temos a república ou a monarquia, e como sistema de governo, nós temos o presidencialismo ou parlamentarismo. Então, como forma de governo, nós temos a república aqui defendida pelo Maquiavel. Então, quando os Médicis voltaram ao poder em 1513, após derrubarem a República, Maquiavel ele foi exilado e durante este período em que ele ficou exilado, ele escreveu o livro O Príncipe. Então, em que contexto Maquiavel escreveu o livro O Príncipe? Em 1500, na Florença, era considerada uma cidade livre por ser uma cidade república e não uma monarquia. Lembrando também que neste período a gente está no período do Renascimento. Entretanto, a família Médici não tinha representação republicana e queria concentrar o poder em si mesma, trazer de volta a monarquia. Em 1512, a cidade ela foi invadida e Maquiavel foi preso e exilado por ser um oficial republicano. Neste período, ele escreveu O Príncipe em 1513 durante seu exílio, mas a sua obra só foi publicada em 1532, ou seja, 5 anos após a sua morte. Em 1513, Maquiavel ele já estava conformado com o fato de que Florença seria governada por um príncipe e deixaria de ser república. Então ele começou a buscar um meio de se aliar ao novo governante para conseguir uma boa posição e liberdade política. Então, quem é o príncipe que Maquiavel escreve neste livro? Quando Maquiavel se refere aos príncipes e os aconselha, ele está se referindo aos monarcas, aos governantes, inclusive os reis. São todos aqueles que faziam parte de um governo hereditário concentrado no poder em si mesmos, ou seja, é uma monarquia. E seu livro ele foi escrito com a pretensão de ser um manual de um governo de um monarca. Então, o príncipe, ele apresenta os detalhes dos principados da época. Maquiavel os dividiu em principados hereditários, civis ou eclesiásticos. A intenção é ensinar aos príncipes como chegar ao poder e como se manter neste poder, que ele acabou de alcançar sendo um monarca. Maquiavel diz no livro que não oprimir o povo é a regra de ouro para se manter no poder. Os súditos precisam ver o príncipe como alguém que promove a segurança e a estabilidade. O príncipe sábio é aquele que faz com que o povo sempre precise do Estado e o veja como provedor das suas necessidades. A gente pode extrair esse pensamento do Maquiavel com as políticas adotadas hoje. Bolsa Família é um exemplo. O povo dependendo do Estado como seu provedor das suas necessidades. Se você vê uma pessoa que já utiliza do programa Bolsa Família há muitos anos, significa que este programa de governo deu errado, porque era para ser que a pessoa dependesse desse programa do Bolsa Família por um determinado tempo até que ela consiga se restabelecer
e buscar o seu sustento por meios próprios sem depender do governo. E a partir do momento que você tem uma pessoa que fica dependente deste dinheiro, fazendo com que esse benefício integre a sua renda, é porque esse programa não deu certo. E veja que já era um programa, uma política adotada por Maquiavel, já aqui no Príncipe, onde ele diz que o povo sempre deve precisar do Estado e ver o Estado como provedor das suas necessidades. Em 1564, no Concílio de Trento, o Príncipe ele foi incluído na lista dos livros proibidos pela Igreja Católica. A Igreja proibiu o Príncipe devido à sua visão de poder e política ser antagônico aos princípios religiosos e morais. Para Maquiavel, a moralidade individual ela pode ser sacrificada em prol do bem-estar do Estado, que contrariava as bases da fé católica, que valorizava a importância da virtude, da moralidade e da justiça. Então, para Maquiavel, a religião não era um sistema de crenças e práticas espirituais, mas era também um instrumento político que deveria ser utilizado para manter a ordem e o controle sobre a população, o que se contrapõe aos ensinamentos da Igreja, em que a fé é uma questão espiritual e não um instrumento político. Então vejam que para Maquiavel, a fé, a religião, ela tem que ser utilizada como um instrumento político daquele que detém o poder. Ela não deve ser vista como uma experiência espiritual do ser, do indivíduo com Deus. Não. A religião, ela tem que ser utilizada como um instrumento de controle por aquele que detém o poder. Então, O Príncipe ele é uma obra que explora a natureza de política e do poder. Ele foca na forma como o governante deve conquistar e manter este poder, mesmo através de meios considerados imorais. Mas para a gente entender o que é essa política que Maquiavel está falando no livro, a gente precisa entender o que é o poder político. O poder político ele surge a partir da necessidade que temos de conviver em comunidade. Então, pode-se dizer que o poder político é a capacidade de um governante fazer os seus projetos de governo acontecerem. Então, como seria uma sociedade sem poder político? Um exemplo que a gente pode lembrar foi o caso de quando a Polícia Civil e a Polícia Militar, eu acho que foram as duas polícias civis e militar do Espírito Santo fizeram greve. Eu acho que foi no ano de 2017. E ali, naquele momento em que a polícia fez greve, foi instaurado um caos naquela sociedade, porque as pessoas passaram a entender que não se tinha mais um poder político dominando, então começou a ter muitos crimes de roubo, de furto, de homicídio, porque as pessoas viram que ali o Estado não estaria atuando, porque estaria sem um poder de fato de execução, que seria o poder da polícia. Então, ali naquele contexto, a gente pode falar que seria um contexto onde não estaria havendo um poder político sendo exercido, onde se instaurou um caos. Então vejam como é importante a gente ter um poder político estabelecido e guiado para a condução do povo, da sociedade, porque nós precisamos dessa estrutura para que nós possamos viver numa comunidade, para que nós possamos viver em uma comunidade com paz e ordem. Mas agora, depois de ter feito essa introdução do Maquiavel, o contexto que ele escreve de poder e de política no livro dele, O Príncipe, eu quero trazer agora para vocês a minha perspectiva sobre as ideias de Maquiavel e como ela se contrapõe aos ensinamentos de Cristo e como ela se contrapõe à posição da igreja. Como eu já disse antes, esse livro ele foi banido pela igreja e só depois de 1900 e alguma coisa é que esse livro foi autorizado pela igreja à leitura. Então vejam como que é um livro que realmente traz ensinamentos que se contrapõem à fé cristã católica. Então o príncipe, ele traz conselhos perversos que são dirigidos aos governantes que já haviam abandonado todo e qualquer escrúpulo moral e religioso e que estavam dispostos a realmente acreditar que o mal
é mais efetivo que o bem. Então, o que torna Maquiavel um caso à parte é que Maquiavel, ele olhou nos olhos do mal e ele sorriu. Maquiavel, com seu livro O Príncipe, ele inaugurou uma revolução na alma dos leitores, e ele fez isso através de uma única arma, que foram as suas palavras. O tipo de aconselhamento que Maquiavel oferece em O Príncipe só pode ser dado e aceito por quem não tem medo algum do inferno. Que pessoa que não está acreditando na imortalidade da alma e que já que Deus não existe mesmo, nós somos livres para nos pervertermos à vontade e se isso servir aos nossos propósitos, não tem problema nenhum. Então, para Maquiavel, o mal ele é permitido desde que seja para alcançar um bem maior. Então, Maquiavel ele convence o leitor de que é possível se praticar grandes atrocidades, crimes perversos e ter penas cruéis, desde que este mal cometido seja para alcançar um bem maior daquela sociedade. Ou seja, é permitido fazer o mal a serviço de um bem. E esse conselho de Maquiavel, ele é aplicado para locais onde o ateísmo reina, porque a partir do momento que você crê que você pode relativizar o mal para praticar um bem maior, você passa a não agir mais de acordo com as virtudes, mas sim de acordo com o caso concreto ali, relativizando virtudes, relativizando a sua moralidade, para ajudar a humanidade num bem maior. E essa ideia ela se contrapõe ao que ensina a igreja no nosso catecismo, que nunca é permitido fazer o mal a serviço de um bem. Então a igreja nos ensina no catecismo de que nunca é permitido fazer um mal em prol de fazer um bem. O catecismo da Igreja Católica, lá no artigo 1789, ele diz: aplicam-se a todos os casos. Nunca é permitido fazer mal para que daí resulte um bem. Como exemplo, a gente não pode relativizar a vida em prol de um bem maior, porque não é possível relativizar o que é bom, belo, justo e verdadeiro. Uma vez que nós permitimos cometer algum mal para que algum suposto bem aconteça, passamos a aceitar males cada vez maiores por conta de bens cada vez mais questionáveis, até que passaremos a concordar com os maiores males possíveis em troca de qualquer valoração do bem. Então veja que a partir do momento que você fica relativizando sempre o que é mal em prol do que é o bem, este bem um dia pode se tornar tão inócuo que você vai relativizando cada vez mais e o mal acaba prevalecendo. E isso parte da ideia de que quando a gente tira Deus do centro e passa a colocar o homem com a sua razão, a gente tira o limite do mal e o bem passa a ser relativo diante das circunstâncias. No livro, Maquiavel ele faz duras críticas ao poder estabelecido pela Igreja Católica na época, e ele afirma que o cristianismo nos faz acreditar num reino celeste, num reino superior e imaginário. Então, portanto, isso faz com que nós fiquemos alienados a fazer deste mundo real, da matéria, este mundo real para ele, que é da matéria, um lar pacífico e mais prazeroso, porque a gente sempre está pensando, nós cristãos, nós estamos pensando no mundo ideal pós-morte, que seria no céu. Mas ainda, o cristianismo, ele também, segundo Maquiavel, ele nos aprisiona nas nossas regras morais e nos faz temer ao inferno, o que nos impede de fazer o trabalho sujo necessário para estabelecer aqui uma sociedade melhor. Então, Maquiavel, ele é quem inicia, portanto, esse enorme conflito entre o secularismo moderno e o cristianismo, que define intensamente toda a história dos próximos 500 anos do nosso Ocidente. Mas um fato curioso é que, mesmo entendendo pela instrumentalização da religião, Maquiavel recebeu a confissão e ele buscou os sacramentos da igreja no momento da sua morte em 1527.
Agora o que eu fico me perguntando é: será que ele teria buscado por paz e arrependimento, reconhecendo os seus erros, reconhecendo os seus pecados, para buscar uma possível salvação, uma remissão dos seus pecados? Por isso que mesmo ele tendo esses pensamentos de política, de que o mal pode ser relativizado, que a religião tem que servir de instrumento para quem detém o poder, mesmo tendo esses pensamentos, no final da vida ele se arrependeu, viu que estava errado, porque ele buscou a confissão, buscou os sacramentos da igreja para fazer uma morte que buscasse a sua salvação da sua alma naquele céu imaginário que ele dizia. Eu sinceramente não sei, mas é que é um fato curioso, porque criticou tanto a igreja, criticou tanto o poder estabelecido por Deus, por forma do nosso cristianismo, em que Cristo é o próprio Verbo encarnado, mas no final da sua vida pediu perdão, fez a sua confissão e de alguma forma ele buscou a sua salvação. Por fim, como que eu poderia concluir esse pensamento do Maquiavel no Príncipe? Maquiavel, ele criticou duramente o governo italiano e ele utilizou dos seus escritos para tentar influenciar o curso dos acontecimentos políticos. Para mim, Maquiavel, ele não sabia como se chegar ao poder, mas ele vendeu a sua ideia de uma forma como se ele realmente soubesse como chegar ao poder e manter a pessoa no poder. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise que eu fiz sobre a minha perspectiva do livro O Príncipe de Maquiavel. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham desse livro. Então, sim, só para dizer sobre o título, os pensamentos de Maquiavel no livro O Príncipe, eles se contrapõem aos ensinamentos que a igreja nos passa, como eu já trouxe para vocês aqui uma parte em que o catecismo refuta esse pensamento do Maquiavel, mas também o livro ele não deixa de ser um livro importante na questão filosófica, na questão política e na questão de poder político. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa resenha, se vocês já leram esse livro, qual livro que vocês querem que eu leia e traga a minha percepção, a minha resenha sobre ele. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.